Se você crê que isso vai acontecer, aplauda ao Senhor. Dê um aplauso aí. Glorifica também, dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele merece. Amém? Nós não merecemos nada, mas Ele merece tudo. Amém? Que a alegria do seu coração possa chegar ao trono da graça de Deus nessa noite. E não só nessa noite, mas todos os dias. Amém? Hoje de manhã estive aqui e o mesmo tema que vai ser pregado aqui é sobre oração. Amém? Oração, aí alguém pode falar, puxa vida, que assunto, que tema chato. Não é chato não, irmãos. Quem acha que é chato aqui, levanta a mão. Ixi, só eu. Está repreendido em nome de Jesus, né? Não é chato não. A oração, ela é o carro-chefe para guiar, nortear nossas vidas. Porque nós aprendemos aqui de manhã, e eu vou revelar esse segredo agora, pessoal da noite. O que é oração? Na verdade, o tema é a importância da oração na vida do cristão. Vocês acham que é importante? Sim. Amém. A oração pode ser considerada um combustível, né? Enquanto você tem oração, você consegue ir longe. Imagina um carro, né? Um carro tanque cheio. Né? O William aí que viaja muito, duas pessoas aí, o Emerson, viaja bastante. Então, carro cheio, o Guido também anda todo dia de carro, enfim, outras pessoas. O Vinícius, carro cheio, né? O tanque cheio, vai longe, não vai? Aqui na cidade, anda, consome mais, mas anda bastante, com o tanque cheio, não anda? E na estrada? Vai longe, vai embora. Né? E a gente também, com a oração, a gente vai longe. Aí se você para de orar, acaba o combustível. Aí você fica no meio da estrada à noite, no escuro, na chuva, no frio. Já pensou? Quando o carro acaba a gasolina assim, no meio da estrada? É terrível, né? Mas assim é a nossa vida também. Se a gente para de orar também, acaba o combustível. Nós temos que encher o tanque todos os dias. Manter o tanque cheio. Se começar lá 3/4, opa, precisa completar. Vamos orar mais. Alguém fala assim, quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Amém? Olha só, o segredo, Jesus, ele tinha uma vida de vitória, de sucesso, por quê? A vida dele era de oração. Outro exemplo, Paulo. Tem tantos outros exemplos, né? A gente vê na Bíblia aí personagens famosos, bíblicos, aí que nos dá uma lição, né? Daquilo que nós devemos fazer, o segredo. Amém? Segundo o dicionário cristão, bíblico, a oração é uma aproximação da pessoa com Deus por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. Amém? É uma aproximação de nós com Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem perdeu esse relacionamento com Deus, né? Que ele tinha essa intimidade com Deus. E assim que ele desobedeceu às ordens de Deus, ou seja, ele pecou, e aí era só o homem e Deus. Mas quando ele pecou, entrou o pecado no meio. Formou uma barreira, uma separação entre o homem e Deus. Mas Jesus veio consertar isso. Amém? Jesus veio resgatar isso de volta. Essa aproximação, esse relacionamento que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Hoje nós temos livre acesso com Deus, o Pai. Amém? Então, Jesus já nos revelou, ele tinha uma vida de oração. Várias passagens você vê, olha, Jesus ele se retirou para orar. Inclusive, às vésperas de ser preso, né, ele estava no monte orando e pediu para alguns dos seus discípulos acompanharem e ficarem lá embaixo. Ele subiu para orar, mas pediu para os discípulos também orarem, ficar orando lá embaixo, intercedendo. Só que os discípulos ficaram com sono, dormiram, caíram no sono. Mas Jesus prevaleceu lá em oração.
Amém? Inclusive, antes de ser morto ainda, ele olhou para a multidão e falou assim: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que. Ele estava orando. Ele estava pedindo, ele estava intercedendo para aquelas pessoas que estavam zombando, que estavam prendendo ele, enfim, maltratando ele, crucificando ele. E ele estava intercedendo para esse povo, estava orando. Amém? Então a oração é a aproximação da pessoa com Deus. Enquanto você está orando, você está próximo de Deus. Quando você deixa de orar, para de orar por algum tempo, você distancia de Deus. E quando você se distancia de Deus, vai criando barreiras entre você e Deus, umas barreiras que separam. Algumas pessoas começam a viver ao seu bel prazer, da sua forma de querer agir, fazer, resolver, e já não pede mais orientação para Deus, não conta para Deus, né, as suas necessidades, não conta a Deus para nada, porque se acha autossuficiente. Mas Deus quer quebrar isso nessa noite. Amém? Deus quer quebrar isso nessa noite. Deus está nos motivando, nos incentivando a estarmos com a nossa vida de oração cada vez maior, crescente, enfim, cada vez mais oração. Amém? Com mais oração. Pastor David Yong-Cho, David Paul Yong-Cho, um pastor da Coreia do Norte que se levantou e é uma das maiores igrejas do mundo hoje, chegou a 700 mil membros, se não me engano, a maior igreja. Mas ele começou à base de oração. Ele é um exemplo a ser seguido, ainda nos dias de hoje. Se você procurar lá, homem de oração, contemporâneo agora, recente, ele faleceu há pouco tempo, mas se a gente for ver, a vida dele era de oração. Ele chegou, irmãos, a orar 5 horas por dia. E aí eu pergunto para vocês, e essa pergunta vem para mim também, quantas horas nós oramos por dia? Se é que oramos todos os dias? E quanto tempo, né? E esse tempo a gente acha que é o suficiente, é bastante? Ele falou que no começo, os pastores, ele chamou os pastores para orar e por 1 hora. E aí os pastores oravam com aquela eloquência e falaram tudo que tinha que falar na oração. Deu 15 minutos, acabou as palavras. Pronto, já oramos, já falamos de tudo, não tem mais nada. Aí ficava, aleluia, 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 não tinha que falar, aleluia. E aí o pastor falou assim: olha, vocês têm que aprender a orar. Tem muitas coisas, muitos motivos, muitas palavras para orar. E se você falar 24 horas e orar num dia, ainda é pouco, ainda tem palavras. Amém? E eu coloquei aqui alguns ingredientes. Eu diria que é ingredientes, não é tipo de oração. Não é que antigamente a gente falava assim, tem vários tipos de oração. Realmente, no nosso entendimento, fala assim, oração de intercessão, oração de cura, oração de petição financeira, enfim, um monte de tipo de oração. Mas aqui eu falo ingredientes. Primeiro ingrediente que tem que ter na oração é a confissão. Confissão é confessar mesmo, é falar mesmo. É falar, pôr para fora. Muitos de nós, vou falar assim, pessoas mais introvertidas, mais tímidas, elas não falam. Elas têm vergonha de falar ou orar em público. Vou orar, a pessoa que está do meu lado vai ouvir e eu vou ficar com vergonha. E aí, ora quer orar só em pensamento, mas Deus quer que nós confessemos. Amém? Em Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Nós podemos alcançar misericórdia? Podemos, mas depois de confessarmos as nossas transgressões, nossos pecados. Confessar. Falar, Senhor,
pequei. Fazer que nem Davi. Davi tinha feito lá uma tramóia, né? Ele aprontou lá e quis encobrir e ficar na surdina, como se ninguém soubesse. Mas aí Deus mandou um profeta, Natan, até ele. E aí denunciou o pecado dele. Quando denunciou o pecado dele, Davi reconheceu. E aí ele se humilhou. E aí ele orou, falou: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno das suas bênçãos, não sou digno da sua misericórdia. Ele reconheceu. Amém? Mas a partir do momento que ele confessou, ele alcançou misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas nos seguem, nos acompanham. Mas desde quando nós confessamos nossos pecados e, vamos dizer assim, nós ficamos de bem com Deus. Modo de dizer. Amém? Quando nós confessamos nossos pecados, não há mais pecado para ser denunciado. Não há mais culpa, não há mais transgressão. Estamos de bem com Deus e com o próximo. Amém? Davi tinha feito um monte de coisa, mas Davi era chamado de amigo de Deus, porque ele é como nós, um ser humano falho, cheio de fraquezas, errava, pecava, mas rapidamente ele reconhecia que pecou, pisou na bola e ele recorria a Deus. Teve uma vez que ele falou assim: olha, eu prefiro cair na justiça de Deus, divina, do que na justiça dos homens. Amém? Porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então nós temos que ter esse ingrediente na nossa oração, confissão. Nós devemos confessar nosso pecado. Se você cometeu algum pecado e esse pecado for denunciado, não fique com vergonha, não fique triste, mas apenas se humilhe, reconheça, confesse e deixa. Olha aqui o que o versículo falou: o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Glória a Deus. O segundo ingrediente da oração, adoração. Olha, você já foi, se confessou, se consertou diante de Deus. Opa, agora eu posso adorar a Deus com tranquilidade, sem peso na consciência. Vou adorar a Deus. Eu estou em paz com Deus. Estou em paz com Deus e com todo mundo. Não tem nada que me impeça de louvar, de adorar a Deus. Em João 4:23 diz: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Deus está procurando por você. Deus está procurando por você. Deus está procurando por mim. Deus está procurando por nós. Verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Amém? Se você já confessou, deixou o pecado, não se arrependeu, não pratica mais, você está em aliança com Deus, você tem toda a liberdade e você vai ser achado por Deus como um verdadeiro adorador. Amém? Aquele que não confessa, não vai ser achado como um verdadeiro adorador. Amém? Fica a dica. Terceiro ingrediente, comunhão. Em Efésios 4:4, diz: há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui está falando de unidade, comunhão. Sabe, não pode ser ter diferenças. Eu falei de manhã aqui, a gente passou aqui agora o momento das ofertas, e tem um versículo, uma passagem que fala que se você vier ofertar a Deus, mas se o teu irmão, olha só, não é nem se você tiver algo contra o seu irmão, mas se o seu irmão tiver algo contra você, deixa a sua oferta de lado, vai lá, reconcilia-te com ele, depois volta, pega a sua oferta e deposita diante de Deus. Olha só, pessoas são mais importantes do que a oferta que você traz, amém? Pessoas são mais importantes. E a comunhão aqui está falando disso, de você não ter diferenças com ninguém. E se alguém tem alguma diferença contra você, e a pessoa não quer se consertar, enfim, ore. Entrega a mão de Deus, ore. Seu coração está limpo, está em paz. Amém? Você vai ser um adorador diante de Deus.
Outro ingrediente, gratidão. Gratidão, olha só, eu falei, né? Se a gente começar a orar a Deus, se você só agradecer, olha quantos motivos você tem para agradecer. Olha só, vai lá, antes do seu nascimento, antes da sua formação, Deus te visitou lá no ventre da sua mãe, e ainda visitou quando você estava em estado informe, aquela massa, né? Não tinha osso, não tinha forma, não tinha nada, estava se formando aquele embrião ainda. E Deus te visitava lá no ventre da sua mãe. Olha só, Deus te fez para a honra, glória e louvor do nome dEle. Só por isso, irmãos, era para você ficar agradecendo a Deus. Graças te dou, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu não merecia ter nascido, mas o Senhor viu graça, achou graça em mim. E eu nasci como pecador, me cresci, eu sou pecador, continuo sendo pecador, mas o Senhor acha graça em mim, ainda eu não mereço, não sou merecedor das suas bênçãos, mas o Senhor acha graça em mim, as suas misericórdias me seguem todos os dias, muito obrigado. Olha só, você vai embora. Muito obrigado pelo ar que eu respiro, o ar que entra nos meus pulmões, que me mantém vivo, o coração que está batendo, as pernas eu tenho para levantar e para ir trabalhar, os braços, enfim, saúde. Amém? Glória a Deus. Outro ingrediente, gratidão, desculpe, perdão. 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, é tudo. Ah, mas e se acontecer uma situação na minha vida e eu estou lá para baixo, fui mandado embora do serviço? Dai graças. Olha, me faz lembrar lá da viúva, da viúva não, é viúva? Bom, da passagem de Eliseu lá que perdeu o filho, né, e o profeta foi lá e falou: vai tudo bem contigo? O filho dela tinha morrido, acabado de morrer. Ela falou: vai tudo bem. Olha só, vai tudo bem, ou seja, graças a Deus, está tudo bem. Estou com essa situaçãozinha aqui, mas está tudo bem. Perdi meu emprego, mas está tudo bem. Olha, aconteceu isso, aquilo, mas está tudo bem. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a dar graças em tudo, na situação boa, na situação ruim. Amém? O outro ingrediente é petição pessoal. Petição é você pedir. Né? Lá em João 16, 23, diz assim: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo há de dar. Isso Jesus falando. Você ora pedindo ao Pai, a Deus o Pai, em nome de Jesus. Olha só, Jesus aqui está ensinando o segredo. Você ora e pede a Deus o Pai, mas em nome de Jesus. Amém? Tem gente que pede direto para Jesus, tem gente que pede para o Espírito Santo, né? Direto para Deus, sem pedir em nome de Jesus. Mas aqui está o segredo. Em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Quem está comigo aí? Amém. Intercessão uns pelos outros. É outro ingrediente também da oração. Quando a petição pessoal, né, é para você. Senhor, né, me dá um carro, eu quero um carro, me dá uma casa, bens materiais, ou, Senhor, me dê condições de passar na faculdade, abre a porta de emprego. É uma petição, você está pedindo para você. Mas aqui, a intercessão pelos outros é quando você está vendo a necessidade do seu próximo e você vai orar por ele. Amém? Nós temos que orar uns pelos outros. Aqui diz, em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Com perseverança e súplica. Olha aqui o segredo. Não é uma oraçãozinha só e... orei, amém, Deus vai fazer a obra, não. Ora, continua na situação, ora de novo. Ora, insiste, ora. Daniel, ele pediu algo a Deus. Recebeu depois de 21 dias. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Outro segredo aí, tá? Olha a dica. Pega a visão. Orava 3 vezes ao dia. Então, ele orava de manhã, digamos que orava na hora do almoço, e à tardezinha ou à noite, enfim. E Deus enviou a bênção no primeiro dia, na primeira oração que ele fez. Só que travou uma batalha entre anjos e demônios lá no céu, na região celestial, o que impediu de chegar a bênção dele no mesmo instante, no mesmo dia. Demorou 21 dias. Nós temos que ser perseverantes e orando com súplicas. Amém? Perseverança é você perseverar, insistir, persistir, até você ver a sua bênção concretizada. Amém? Eu oro pelo meu irmão, eu oro por cura, eu oro pela minha irmã, oro por cura. Ora. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Orai insistentemente. Amém? Glória a Deus. Esses são os ingredientes da oração, alguns, né? A oração ela é bem abrangente, irmãos. Eu vou estar falando mais sobre a oração, porque ela é bem abrangente mesmo. Tem uma pregação que fala sobre o caminho da oração. Eu vou dar até um spoiler aqui agora. A oração do caminho da oração, vamos dizer assim, pelo tabernáculo. A passagem pelo tabernáculo. Quando você tem lá duas salas, né? A grande sala, onde ficavam os sacerdotes. E ali tinham os móveis e os objetos. E tinha a sala pequena, menor, que era o lugar santo dos santos, onde ficava separado por uma cortina e ficava lá a arca da aliança. E ali só podia passar por essa cortina o sumo sacerdote. Mas na área grande, na sala maior, ficavam os sacerdotes. E um dos primeiros objetos que tinha na entrada assim era o altar de bronze. E ali representava a cruz do Calvário. O altar de adoração. Amém? Então esse caminho da oração, você vai passar por esse altar de bronze e vai ver a cruz ali e vai lembrar de tudo que Jesus passou por você. E você vai começar a agradecer a Deus porque Ele tem feito por nós, por amor a nós, através do seu Filho Jesus. E você, naquele altar de bronze, vai começar a orar por ali. Porque você vai ter que passar pela cruz. Você vai ter que passar por Jesus. Jesus falou assim: eu sou a porta. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E outro versículo ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva até o céu, até Deus. Não há outro caminho, não há outra porta. Tem que passar pela cruz, tem que passar por Jesus para chegar até Deus. E aí o primeiro móvel que tem lá é esse altar de bronze, altar da adoração. E você vai começar orando. Olha, o caminho da oração é esse. Primeiro você vai visualizar aquela cruz, a cruz de Jesus, que hoje está vazia. Ele não está mais na cruz, ele está no trono. Amém? Amém? Ele teve uma breve passagem pela terra, viveu aqui entre nós, morreu, ressuscitou, ainda ficou alguns dias conosco, mas ascendeu para a glória e está à direita de Deus o Pai. Amém? Glória a Deus. Essa é uma outra pregação. Isso aí eu não vou entrar na profundidade agora, porque é uma outra pregação. Amém? Só vou dar esse spoiler que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário,
A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquele acesso que somente os sumos sacerdotes tinham, uma vez por ano, deu total liberdade para cada um de nós, que nos tornamos sacerdotes em Cristo Jesus. Amém? E eu falei, hoje de manhã eu vou repetir agora, homens, pais, maridos, vocês são sacerdotes do seu lar. Não que a esposa não seja, os filhos não sejam. Todos nós nos tornamos sacerdotes. Amém? Nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nós temos direto acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou. Não há mais separação. E hoje nós temos esse acesso. O Cordeiro, aleluias, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, ele veio e trouxe essa proposta da nova aliança. Antigamente precisava matar um animal, imolar, aspergir o sangue, mas Jesus deu todo o seu sangue por nós, verteu lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Antigamente, no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote ia se apresentar para expiação dos nossos pecados, do pessoal, do povo, ele tinha que se preparar, não era de qualquer jeito. 2 homens entraram de qualquer jeito e foram mortos. Sabe quem foram? Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles entraram de qualquer jeito e aí foram mortos. Nós temos que entrar na presença de Deus, mas não é de qualquer jeito. Quando a gente começa a orar, a gente tem que se purificar, né, do pecado, enfim, a mente, o coração, se humilhar perante Deus. Tinha um ritual para o sumo sacerdote entrar na sala no Santo dos Santos. Amém? E nessa antessala aí ela tinha a purificação, a pia da purificação, que ele tinha que se lavar, vestir as roupas de linho. Enfim, a Bíblia ela descreve todos os detalhes. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas depois vocês estudem, estudem a Bíblia, né? Tem um monte de revelações ali. Mas para a oração ela ser atendida, ela requer a purificação. Você tem que se purificar. Não pode ser de qualquer jeito. Amém? É que as nossas vestes, elas possam estar limpas, alvas, todos os dias. As vestes espirituais. Amém? Para isso, nós devemos confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus, nos consertar diante de Deus e diante dos homens, e a gente vai estar com as vestes limpas. Amém? Para a oração ser atendida também, ela requer fé. Ora, sem fé é impossível. Olha só que coral bonito. É impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. E a outra passagem fala assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como, né? O pastor Jeto corrigiu uma vez, como um grão de mostarda, né? Aí Deus vai se agradar de você, de mim. Não sei se vocês já viram o grão de mostarda, é pequenininha, né? Mas a árvore que ela se torna depois, você imagina aquela sementinha e aquele tamanho da árvore, um contraste, né? Mas assim ela tem que ser a nossa fé. A nossa medida de fé que Deus nos deu, ela tem que ser crescente. E ela só vai ser possível à medida que nós tivermos uma vida de oração, de entrega, de comunhão com Deus, com os irmãos, fazendo a coisa certa, aquilo que Deus quer que façamos. A boa, perfeita vontade de Deus. Amém? E para a nossa oração também ser atendida, ela requer uma vida de união com Cristo. Tudo aqui tem referência, eu não vou citar por causa do tempo. Tem que ter também submissão à vontade de Deus. A hora que eu falei um pouquinho atrás aqui, né? Cada um às vezes quer fazer do seu jeito, do seu modo, dá um jeitinho, né?
Aqui no Brasil, o pessoal tinha um jargão aí antigo, Gerson, né? Gerson, dá um jeitinho em tudo. Mas Deus quer que nós nos entreguemos, né? Nos rendemos à vontade dEle. Ele faz tudo por nós, mas nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Amém? Nós temos que ter também a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós que já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, que reconhecemos que Ele é Filho de Deus, o Pai, que foi enviado a essa terra, morreu pelos nossos pecados e hoje Ele está vivo à direita do Pai e que virá nos buscar novamente. Amém? Quem nos convence isso é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós temos que pedir a direção do Espírito Santo em tudo. Em tudo que nós formos fazer, temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Quem recebeu aí o vídeo que eu mandei da perua aí essa semana? Bacana, né? Mas é a verdade ali. Ali, né, o personagem ali, ele convidava Jesus todo dia. Olha, Jesus, pode entrar aqui, entra primeiro, toma o seu lugar, venha conosco. E as filhas dele até falaram, olha, quer ver, eu já sei o que vai fazer. Ele vai primeiro deixar Jesus entrar, depois a gente entra. E aí quando era para descer também, ó, Jesus, pode descer, me acompanhe, né? Então, enfim, nós temos que fazer isso um cotidiano, na nossa vida, a rotina. Amém? Nós temos que convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, deixar que Ele nos direcione, nos capacite, nos dê um norte aí, em tudo o que nós vamos fazer. Olha, uma tomada de decisão. Ah, Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Me dá uma luz, me ilumina aqui, me dá uma resposta. O que eu tenho que fazer? Me mostra. Eu falei aqui umas vezes, graças a Deus, na minha vida profissional, Deus me guiou, me orientou desde pequeno, né, comecei cedo, e até hoje ainda continuo trabalhando, mesmo aposentado. Mas em toda a minha trajetória, quando eu saía de uma empresa para outra, eu sempre orava, a minha oração era igual a de Elias. Sabe Elias lá no monte, lá, que desafiou lá os 400 profetas? A preparação foi grande, né? Mas a oração foi curta e a resposta foi imediata. A minha oração era curta. Senhor, eu estou indo procurar emprego. Se for da tua vontade que eu entre na empresa, que o Senhor abra a porta. Se o Senhor fechar a porta, eu vou entender que não é para entrar. Amém. Daqui a pouco, uma empresa... Olha, eu fiquei uma vez desiludido, se eu posso falar assim, uma empresa, porque eu era novo, e aí eu saí da primeira empresa, fui procurar uma outra, uma empresa pequena até, mas tinha aquele cheiro de fábrica, de chão de fábrica, sabe, Fernando? Tá cheiro de ferro, de óleo, cavaco, fumaça. Eu falei, poxa, eu estou na minha praia agora, eu vou entrar aqui. Eu fui lá, fui fazer o teste, tinha uma máquina igualzinha que eu trabalhava. Falei, opa, é de Deus. Foi feito o teste, fui bem no teste. Primeiro eu achei, né? Tirei 10. Estou dentro. Aí o rapaz falou, olha, então, é um processo seletivo, né? Então, vá para sua casa e aguarde a gente ligar, entrar em contato. Irmãos, eu estou esperando até hoje. Já entrei em outras empresas, mas não era de Deus. Mas eu me senti frustrado porque eu falei, puxa vida, o que está errado, né, comigo? Mas Deus tinha outra porta. Amém? Deus tinha outra porta. Deus tinha as maneiras dele de trabalhar. E Deus sabe, né, o que vai acontecer naquela empresa. Por exemplo, se eu tivesse entrado lá, o que iria acontecer? Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Por isso que nós devemos consultar o Espírito Santo. Sempre que for fazer alguma coisa, Senhor, Espírito Santo, me dê um norte, me dê uma direção. E se você tiver
ansioso, perturbado, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então você tem que acalmar o seu coração, aquietar o seu coração e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Outra coisa também que a oração requer, o espírito de perdão. Eu falei agora há pouco da oferta, né, para você até o irmão e perdoar ele. Não esperar ele pedir perdão para você. Você pode estar liberando perdão. Ah, mas a pessoa não quer nem falar comigo. Ore na sua casa, no seu quarto e libera perdão. Confessa, fale, ore. Senhor, eu perdoo fulano de tal pelo que ele me fez. Cita o nome, olha, ele fez isso, isso, isso. Mas eu libero perdão, eu não quero reter nada. Não quero reter mágoa. Amém? Quando você começa a orar dessa forma, Deus começa a agir e você vai ver que até a situação daquela pessoa vai ser mudada. Porque você está intercedendo até por ele. Amém? E outra coisa que a oração requer também, relacionamento correto com as pessoas. Correto, sem engano, sem jeitinho, sem mascarar. Correto. Você tem que ser correto na empresa, na escola, na família, no convívio, enfim. Em todas as organizações que você for, todos os grupos de pessoas que você fizer parte, você tem que ser correto. Eu assisti um filme, uma vez, que o empresário, o patrão, estava fazendo um teste, ele queria pegar uma pessoa de confiança, mas ele fez um teste com um rapaz lá novo. E eles ficaram observando aquele rapaz e ele procedia tudo certinho, um cristão. Tudo certinho, certinho. E eles viram potencial naquele jovem. E aí eles chamaram esse jovem e falaram assim, olha, tem uma promoção aí, e a gente viu você e a gente quer dar essa promoção para você. Só que você tem que fazer isso. Eles estavam fazendo um teste com o rapaz. Vai chegar uma carga aí, e vai ter uma quantidade de peças, e você vai ter que mentir. Você vai ter que falar que tem a menos aí você vai ter que dar um jeito aí, sabe, uma manobra aí, para você conseguir essa vaga. E aí esse jovem, ele se entristeceu, porque ele é cristão e ele não podia mentir. E aí ele foi meio frustrado, falou assim, você não precisa dar resposta agora, vá para sua casa, pensa bastante e tal, e amanhã você vem, a gente chama e você dá uma resposta. E aí ele foi, conversou com a mulher e falou assim, olha, eu acho que eu vou perder o emprego, porque eu não vou concordar com isso. Eu tenho hombridade, eu tenho honestidade, eu tenho sinceridade, eu tenho transparência, eu tenho Jesus no coração. E aí ele voltou no outro dia, e aí chamaram, e aí, pensou? E aí, como vai ser? Vai aceitar ou não vai? Aí ele falou assim, não, eu não vou aceitar. Aí baixou a cabeça. E ele falou assim, você sabe o que vai acontecer com você? Eles falaram, né? E ele falou, tipo assim, eu sei, vou ser demitido, né? Aí um olhou para o outro e falou assim, olha, você está contratado. A gente estava procurando uma pessoa de confiança. E já vieram pessoas antes de você e aceitaram a proposta de fazer coisa errada. Mas você não aceitou, então a gente viu sinceridade. E aí promoveram ele. Olha, glória a Deus, amém? Seja honesto com as pessoas, seja honesto com o patrão, seja honesto com o professor, enfim, diretor, qualquer superior, ou mesmo que não seja superior a outra pessoa, qualquer pessoa, seja honesto, seja sincero, seja transparente, amém? Você só tem a ganhar com isso, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias.